Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para a gente bater mais um papo aí sobre as dicas de transporte biológico. Qual que é a ideia agora, pessoal? A gente conversar sobre esse período específico aí do ano, que é um período de férias, em que a gente tem um aumento de passageiros. Tá? Então, o que acontece nas companhias aéreas? Quem tem rota aérea aí já sabe. Esse período, dezembro, janeiro, a gente tem um volume de passageiro maior por causa das férias, né, do recesso escolar. Com isso, você tem um volume de bagagem que também é maior e as companhias aéreas usam disso para poder não se responsabilizar tanto pela alocação das cargas, né? Então, ela muitas vezes pode atrasar uma carga, falar que ela foi cortada lá do voo que era previsto embarcar porque tinha muita bagagem de passageiro que tem prioridade, por exemplo. Tá? Então, é um desafio logístico nesse sentido. Isso se torna ainda mais complexo em aeroportos muito movimentados e quando tem conexão também é um desafio adicional. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Né? Então, é claro que empresas como a LogLife, que tem uma longa expertise em transporte rápido, em transporte aéreo, a gente tem uma série de ações que a gente pode fazer para poder mitigar os problemas e nós resolvemos aqui passar algumas delas, algumas dicas que vocês podem usar também. Uma delas é uma coisa que, na verdade, já é quase que um mantra geral no transporte biológico, no transporte rápido, que é, se possível, evite conexão. Né? Então, se eu posso planejar a minha operação, o ideal é que eu planeje ela mirando em voos sem conexão, voo direto, porque a conexão ela é ponto de potencial impacto, né? Então ela é ponto de potencial atraso, ponto de potencial extravio, né? Claro que quanto mais se manuseia uma carga, troca de avião, etc., maior a chance maior o risco. Então o ideal é voo direto, e nesse caso também. Planejar pensando num horário ABC, ou seja, eu não posso contar o ideal, tirando rotas muito pouco movimentadas, que só tem um voo no dia, por exemplo, mas sempre que possível eu tentar pensar no voo ideal, que seria o meu plano A, no voo backup, que seria o meu plano B, e no voo contingencioso, que seria o meu plano C. Ou seja, eu pensar minha operação, eu já planejá-la contando, ó, eu vou mirar nesse, mas se esse não der certo, eu vou nesse, se esse não der certo, eu vou nesse. Tá? Então, com isso, você consegue ter um certo planejamento que dificilmente não vai pegar no ABC, né? Vai cortar em todos. Pensar na validação de transporte ou repensar a validação, tanto considerando que esse período ele é mais quente, quanto considerando que pode ser que haja uma contingência de tempo. Então, o ideal é que minha validação, por exemplo, se eu estou transportando 2 a 8 graus, o ideal é que não esteja chegando hoje no limite do 8, porque se tiver qualquer, então vamos supor que a gente hoje, com o plano A, né, com o voo ideal que ele pega, ele já chega em 8, chega em 7,5. É arriscado que se precisar ser usado o plano B ou plano C, né, ou seja, não entrar no voo programado, entrar no outro voo, que esse limite está tão próximo que provavelmente essa carga vai chegar acima dos 8 graus, né, acima do limite da validação. Então, repensar se a sua validação está com uma margem de segurança. Monitorar o SLA de cada rota separadamente, tá? Então não só um SLA geral, mas se você tem 10 rotas, você avaliar cada rota, porque para você agir pontualmente, porque dificilmente você vai ter um problema de todas. Mas pode ser que, né, chutando São Luís, Rio de Janeiro, esteja tendo um atraso, por exemplo, e aí você atua nela. Se tiver tendo um problema numa rota e for possível, geralmente para distâncias não muito longas, né, Nordeste para Nordeste, Sudeste para Sudeste, ou Sul para Sudeste, Sudeste para Sul, Centro-Oeste, Sudeste,
Analisar a possibilidade de rota rodoviária também é uma possibilidade a ser considerada. Então, às vezes você faz, por exemplo, Vitória, Rio de Janeiro, aéreo, está tendo algum atraso, é uma rota que é possível, é factível de se fazer rodoviário, por exemplo, né? Lembrar daquela questão dos horários de limite de embarque e desembarque, né? Às vezes a pessoa olha ali, o voo é às 10 da manhã, mas lembrar sempre que tem as 2 horas antes, e além das 2 horas antes, dado esse volume de passageiro, principalmente aeroporto movimentado, considerar até mais um pouco, então se possível considerar 4 horas. Então o ideal seria, por exemplo, se eu preciso que pegue um voo se eu consigo embarcar às 8 da manhã, eu considerar que vai pegar um voo de meio-dia para frente, mais ou menos. Tá? Então ser conservador nisso. Lembrar que no desembarque também esse volume de carga aumenta, então você vai ter um impacto tanto de ter que embarcar mais cedo, quanto de possivelmente demorar mais para disponibilizar essa carga. Então, ao invés de 2 horas, pode ser que demore 4 horas, por exemplo. E esse problema pode afetar as conexões também, né? Então, a conexão ela já tem, historicamente, um casamento que precisa ser perfeito, porque se você vai, por exemplo, uma carga que chegou às 10 em Brasília, ela vai precisar de 2 horas para desembarcar e mais 2 horas para embarcar no próximo voo. Então, eu preciso considerar que se ela chegou às 10 da manhã, ela só vai pegar um voo depois das 14, provavelmente. Tá? Então, uma conexão que esteja aqui no meio, ela não deve pegar. E nesse momento de alta carga de passageiro, de bagagem, esse tempo aqui pode ser que aumente mais ainda. Tá? Então, fazendo um resumão aqui, o grande ponto é planejamento junto à sua transportadora, né, junto ao seu time de logística, para monitorar SLA, para planejar voos contingenciosos, então voo backup, o ABC, verificar se a validação de transporte está no limite ou se ela está com alguma margem de segurança, verificar se faz sentido uma rota rodoviária para determinadas rotas que estiverem tendo atraso, seja uma distância não tão grande. Então seria isso, contem conosco e com o nosso time para poder passar aí por esse período com todo o sucesso do mundo. Obrigado e até a próxima.